Bom, pessoal, então, estou aqui para resolver alguns exercícios que não deu tempo de responder durante a aula. Nós vamos responder aqui, ó. Calcular o seno e o cosseno dos arcos a seguir. Então, nós temos aqui dois arcos para calcular o seno e o cosseno. Primeira coisa, ó. Primeiro passo é eu verificar o seguinte. Os arcos que estão no primeiro quadrante, de 0 a 90 graus, eu tenho os valores de seno e cosseno tabelados, né? Se não for um dos ângulos notáveis, eu uso a tabela que tem lá no livro, na página 22. Se for os ângulos notáveis, eu construo a tabela que nós vimos hoje pela manhã. É só você rever o vídeo. Então, o primeiro passo é verificar aqui o seguinte, em qual quadrante ele está, para depois fazer o que? A redução ao primeiro quadrante. Primeiro exemplo, 135 graus. 135 graus pertence a qual quadrante? Pertence ao segundo quadrante. Lembre, o primeiro quadrante, de 0 a 90. O segundo quadrante, 90 a 180. Terceiro quadrante, de 180 a 270. Quarto quadrante, 270 a 360. Está no segundo quadrante. Então, agora o que eu faço? A redução. Eu vou fazer a redução ao primeiro quadrante. E como é que nós fazemos isso? Vimos hoje também pela aula. Eu vou colocar aqui de uma forma reduzida, de uma forma simplificada, a redução ao primeiro quadrante. Ó. Se um arco estiver no segundo quadrante, eu faço o quê? 180 menos alfa, né? Vamos considerar aqui como sendo alfa um ângulo qualquer. Um ângulo qualquer. Então, se alfa faz parte do segundo quadrante, a redução é 180 menos alfa. Se alfa faz parte do terceiro quadrante, a redução ao primeiro quadrante é alfa menos 180. Porque, obviamente, ele vai estar ali entre o 180 e o 210. Né? De uma forma mais simplificada, eu vejo a diferença desse ângulo para 180. Tanto se ele estiver no segundo como no terceiro. Né? Se ele for maior, eu subtraio por 180. Se ele for menor, eu subtraio 180 por ele. E no quarto quadrante, eu subtraio o alfa de 360 graus. Então, a redução é só isso aí. Então, tá aqui, ó. 135 graus, ele não pertence ao segundo quadrante? Isso quer dizer o seguinte, que eu vou fazer a redução ao primeiro. Como é que eu faço a redução ao primeiro? Se ele é do segundo, basta eu fazer 180 menos 135 graus. E dá quanto? 45 graus. Ou seja, o seno e o cosseno de 135 vão ser os mesmos valores absolutos do seno e cosseno de 45 graus. Valores absolutos, por quê? Pode ser que mude um sinal de um e de outro. E aí é isso que nós vamos verificar. Então, de início, eu vou colocar os valores aqui. Ó. E o seno de 135 vai ser o mesmo seno de 45. E o cosseno de 135 também. Agora nós vamos buscar primeiro os valores. Primeiro você pode buscar o valor. Qual é o valor do seno e cosseno de 45 graus? Aí você lembra daquela tabelinha, a musiquinha que eu até cantei, né? Então você vê aí para fixar e aí volta aqui no vídeo, se você não lembrou, viu? Então fica o seguinte, o seno de 135 é o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Vou pegar aqui que ficou feio, essa raiz. E o cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2, ou seja, o cosseno de 135 também vai ser raiz de 2 sobre 2. Agora, os sinais vão ser esses mesmos? Aí você lembra que para arcos que estão no segundo quadrante, qual deles é negativo e qual deles é positivo? Então você pode fazer aquela regrinha que eu lhe ensinei, que eu também coloquei, inclusive, um slide com esses resumos. Né? Ó. Lembra que o x ele representa o cosseno e o y ele representa o seno. Ou seja, o y é positivo para onde? Para cima. E negativo para baixo. Então, quais são os quadrantes que estão para cima, o primeiro e o segundo? Isso quer dizer que o seno é positivo no primeiro e no segundo. Quais são os quadrantes que estão para baixo? Terceiro e quarto. Então, o seno é negativo no terceiro e quarto. Esse ângulo está no qual quadrante? Segundo. Então, o seno dele é positivo. Ó. O seno dele, 135 graus, é positivo. Então, é raiz de 2 sobre 2 positivo. Agora, o cosseno. Ó. O cosseno é o x. X é positivo para onde? Para a direita. Então, quer dizer que o cosseno é positivo para a direita, que são os quadrantes primeiro e quarto.
E é negativo para a esquerda, são segundo e terceiro quadrante. Ou seja, se esse ângulo está no segundo quadrante, então o cosseno dele é negativo. Então eu só coloco o sinal aqui. Ó. Então esse é o seno de 135 graus e esse é o cosseno de 135 graus. O segundo exemplo é 2π sobre 3, mas eu vou pular. Eu pensei que tinha outro ângulo aqui. Agora eu vou fazer outro vídeo para explicar seno e cosseno de arcos que estão em radianos, para dar algumas dicas para vocês, certo? Então, o princípio é esse aqui, viu? Para arcos que estão em graus. Vou até colocar aqui um exemplo. Vamos calcular mais um. Vou colocar aqui um exemplo. O ângulo de 200 não. De 300 graus. Vamos calcular o seno e o cosseno do arco de 300 graus. Primeira coisa, vamos ver em qual quadrante esse arco está. Qual quadrante é? Ele pertence ao quarto quadrante, pois está entre 270 e 360. Se está no quarto quadrante, como é que eu faço a redução? Redução é 360 menos 300. Eu vejo quanto falta para completar uma volta. Posso até pensar assim, né? Faltam 60 graus. Então quer dizer o seguinte, que o seno de 300 e o cosseno de 300 em valores absolutos são iguais ao seno e cosseno de 60. Então qual é o seno de 60 graus? O seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Agora vamos para os sinais. No quarto quadrante, o seno é positivo ou negativo? Negativo. Basta você também lembrar, ó, é o y, para baixo, está embaixo, então é negativo. Cosseno de 300 graus, no quarto quadrante é positivo, então fica só 1 sobre 2, ó. Sempre que você vê um quadrante, você pode pensar o seguinte, ó, primeiro quadrante, seno é o y, está para cima, então é positivo. Cosseno direita, positivo. Segundo quadrante, seno para cima, ó. Se ele está do lado de cima, seno positivo. Se ele está do lado esquerdo, cosseno negativo. No terceiro quadrante, está para o lado de baixo, seno negativo. Esquerda, cosseno negativo. Quarto quadrante, embaixo, seno negativo. Direita, cosseno positivo. Então você pode pensar assim ou pode tentar decorar por quadrante mesmo. Certo? Eu coloquei um resuminho no outro livro. Então, tá aqui dois exemplos para vocês calcularem o seno e cosseno de arcos que não estão no primeiro quadrante, né? Que são do segundo, no caso aqui, segundo e quarto quadrante. No terceiro quadrante é a mesma coisa, a diferença é que você vai subtrair ele por 180 e encontrar o valor do seno e do cosseno. Ok?